Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde para todo mundo, Vanderlei aqui. Faz tempo que eu não mando áudio para vocês e hoje aqui na simulação de entrevista eu tive um insight bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. É sobre entrevista de emprego, né? É muito normal as pessoas acabarem se abrindo durante a entrevista, né? Sendo que a gente precisa ter alguns cuidados, né, a gente precisa se precaver em algumas coisas que a gente coloca em forma de argumentação. Então uma coisa que eu percebo muito, grande parte das pessoas fazendo, isso fica muito nítido aqui na simulação, é acabar trazendo situações, pessoas, processos, de maneira negativa, né. Então, por exemplo, e aí eu vou trazer primeiro o ponto de vista do avaliador, tá, porque é importante vocês entenderem como que acontece as coisas na cabeça do avaliador, do recrutador, da recrutadora. Eh, durante toda a entrevista de emprego, a primeira coisa é você entender que ali você está se vendendo, tá, então o currículo ele foi um cartão de visita, a empresa achou esse cartão de visita interessante e aí ela formalizou contigo uma videochamada para entender melhor do que você tem para oferecer. Então, beleza. Durante a entrevista, o avaliador, a avaliadora, ele vai fazer algumas perguntas para entender melhor o teu relacionamento com as pessoas, né? Como que era o seu relacionamento? E aí é muito comum as pessoas, e aí as que têm mais traquejo, que têm mais tempo de carreira profissional, ela já tem uma facilidade maior para conseguir esconder, omitir algumas situações negativas que aconteceram, sabe. Vou dar um exemplo, eh, sabe aquela para vocês que já trabalharam, sabe aquele líder, aquela liderança que não era muito próxima, às vezes deixava a desejar, não aplicava feedback em vocês, sempre foi, limitando as suas ideias, sempre foi criando um muro, uma blindagem de forma que as outras lideranças não conseguissem ver as sugestões que vocês traziam, os processos que vocês, porventura, sugeriam e tudo mais? Então, muito Шучу, cuidado ao поговори, falar поговори, dessas поговори, pessoas поговори. de maneira negativa em entrevistas de emprego, tá? Por quê? Eh, é é meio que bom Все, senso, пока. tá? É um ponto pacífico que durante a entrevista de emprego a gente não pode falar mal de pessoas com quem a gente trabalhou, mal da empresa onde a gente trabalhou, mal dos processos, né, que a gente cuidava, que a gente era dependente de processos e que não aconteciam muitas vezes da maneira que a gente gostaria, mas isso pode e deve ser colocado de lado no momento da entrevista, tá. O máximo que vai acontecer é você utilizar algo desse tipo como desafio. E aí vamos pular para outro ponto importante de uma entrevista de emprego, que é quando o avaliador te pergunta sobre: "Beleza, durante toda a sua jornada profissional, qual você define o maior desafio?". E aí você vai pensar o quê em primeira coisa? O meu líder que era um Zé, ele praticamente nem olhava para a equipe. Era o processo, que era dava uma volta inteira para fazer uma coisinha, quando um único e-mail resolvia a situação. Não, era o pessoal daquela equipe lá que sempre falava mal de mim pelas costas e tal. Automaticamente vai vir todas essas coisas negativas na sua cabeça, mas o que que você tem que pensar? Preciso transformar isso em desafio. Então como é que você pode fazer? Em relação ao desafio, você pode colocar assim, ó, vamos pegar lá o processo que é cheio de curva, a gente sabe que está errado, que a gente pode melhorar. Beleza, ó, o maior desafio, Vanderlei, na minha última empresa, foi em relação a processos. Por quê? Eu vinha de uma área onde o processo era totalmente diferente. Uma vez, fazendo parte daquela equipe, eu acabei conhecendo e tendo que lidar com um processo já estabelecido. Então o que que eu fiz? Obviamente, eu entrei no processo, eu precisei acompanhar esse processo,
justamente para eu entender como é que funcionava de ponta a ponta, entender qual era o benefício, para eu também entender quais poderiam ser os pontos de melhoria, né. Então, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e aí eu cheguei para o meu líder e falava: "Olha, esse processo aqui de abertura de ticket, que vai por telefone, que a pessoa tem que chamar no chat e tudo mais, que tal a gente, eu tenho uma sugestão, que tal a gente reduzir a nível de e-mail? Por exemplo, o cliente está com um problema, ao invés dele ligar para cá, que tal a gente criar uma caixa de e-mail personalizada aqui dentro da empresa, de forma que sempre que ele tem algum problema ou alguma dúvida, ele vai direcionar todas as suas mensagens para essa caixa de e-mail. Aí essas caixas de e-mail vão transformar em ticket, e esses tickets vão ser alocados, sei lá, de maneira automática na fila de cada um dos operadores. Gente, aqui é um exemplo super fictício, tá? Só para meio que exemplificar o que eu estou falando para vocês. Ou seja, você pegou uma coisa negativa, que era um Поговори, processo поговори, totalmente поговори, torto, поговори. cheio de cotovelo, e transformou ele em quê? Em um desafio, inclusive com, sugestão de melhoria. E eu Só pra percebo, aqui cá. pelas simulações, que às vezes faltam muito, esse, não sei, essa meio que malícia, sabe, de: "Pô, espera aí, você que é desenrolado, você já deve saber disso. Você que tem perfil de venda, você já deve saber disso". Então a gente transforma o caos no paraíso, né. Então a gente consegue transformar as coisas, vendê-las de uma maneira mais positiva, né. Então, hoje o insight, que faz tempo que eu não trago um insight interessante para vocês, por conta aqui da correria da consultoria, mas eu acabei de passar por uma simulação de entrevista com uma pessoa, eu achei bem interessante trazer para vocês esse ponto, né. Então resumindo, nunca, coloque para fora, entrevista de emprego, ela não é terapia, né, então, tenta sempre não colocar isso na mesa, de forma a não atrapalhar o processo seletivo de vocês.